Hoje é dia de book haul e eu vou mostrar pra vocês os últimos 26 livros que entraram pra minha estante. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat. E hoje é aquele vídeo que eu gosto bastante de gravar, que é o vídeo de book haul, que é quando eu mostro pra vocês os últimos livros que chegaram aqui em casa e entraram pra minha estante. São livros variados, tem livros de parceria, tem livros que foram presentes e também tem compras. Esse é o segundo book haul do ano, o primeiro já está postado, depois você pode assistir também, eu vou deixar ele linkado por aqui. E eu gosto muito de gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês todos os livros, até pra que vocês peguem dicas de livros que de repente vocês não conheciam, e também é uma forma de eu agradecer publicamente tanto as pessoas que me dão presentes quanto as editoras que me enviam gentilmente esses exemplares através das parcerias. Então vamos começar, eu vou começar mostrando os presentes que eu ganhei de alguns de vocês. Ao longo do ano vocês me enviam vários presentinhos, eu fico super feliz e muito honrada também, e eu faço questão de mostrar todos aqui. Vocês também são muito responsáveis por várias das minhas leituras ao longo do ano, porque vocês vão me enviando os presentes e eu vou lendo, eu vou encaixando nas minhas leituras. E eu tenho 6 presentinhos aqui que chegaram desde a última vez que eu gravei pra vocês. A Luciana me enviou um exemplar de O Último Filho, esse aqui é um suspense, e ela me enviou esse livro porque ela leu, ela gostou muito e ela me enviou uma mensagem lá no Instagram falando que eu precisava conhecer esse livro e que ela gostaria de me dar de presente para que eu também lesse, conhecesse a história e ficasse, né, de repente tão encantada quanto ela ficou com esse suspense. Aqui, pelo que eu entendi da sinopse, tá? Nós temos a história de um garotinho chamado Johnny, que ele tem 13 anos, e a irmã gêmea dele, Alyssa, desapareceu. E um ano se passa e parece que ninguém mais tá investigando, o sumiço da irmã dele não gera mais tanta atenção, só que ele continua firme dizendo que a irmã dele está viva e que um dia ele vai encontrá-la. E o Johnny, ele é observado pelo detetive encarregado do caso, que é um homem chamado Hunt, e a gente vai ter ali então essa investigação do desaparecimento com o foco principal nessa criança, nesse menino chamado Johnny. Ela diz que o livro é incrível, maravilhoso, então eu tô bem animada pra conferir e descobrir o que de tão maravilhoso ela encontrou nessa história, ela me deixou bem curiosa. Lu, muito obrigada, eu amei. A Ana me enviou esses 2 exemplares sensacionais aqui da série Crime Scene da Dark Side. Então nós temos aqui o Crime Scene Serial Killer Anatomia do Mal. Esse aqui ele é para ser um dossiê sobre assassinos em série que busca entender como eles se formam, como é que uma pessoa acaba desse lado sombrio da natureza humana. E o livro também vai falar um pouquinho sobre como o próprio termo serial killer, assassino em série, foi cunhado lá dentro da FBI e quais são as divisões psicológicas no quais esses assassinos estão classificados hoje em dia. O livro, obviamente, é incrível de bonito, né? Eu sempre fico encantada em como a Dark Side ela consegue trazer temas tão bizarros e macabros em edições que são lindíssimas e que tem um apelo ao nosso olhar. E o outro livro que ela me enviou foi o Mindhunter Profile do Robert Kessler e o Tom Chatman, eu acho que é isso. E o Robert Kessler, ele é muito conhecido dentro dessa área dos assassinos em série porque, ó, ele foi responsável pela criação de protocolos e de setores inteiros dedicados à compreensão do serial killer lá nos Estados Unidos, dentro da FBI. E aqui eles vão falar sobre esse trabalho que eles dois tiveram em entrevistar assassinos em série famosos, ainda lá na década de 60, 70, para criar os termos e as classificações que hoje em dia são utilizadas no mundo inteiro. Outra edição também impecável da Dark Side, Ana, eu amei muito, muito obrigada. A querida Isa me enviou Deixa Ela Entrar, um autor que ela leu, gostou também. Ela comentou que ela adorava esse autor e que ela gostaria então que eu tivesse uma experiência com ele. Eu sou louca pra ler o Ash Vaid porque a Paty, lá do Books da Paty, ela fala muito dele, ela tem vários vídeos sobre esse autor, ela comenta que ele é incrível, que eu precisava ler. Eu tenho um livro dele na estante que é aquele Domaro, A Maldição de Domaro, mas eu tava muito interessada em ler esse, e quando eu postei esse livro lá no meu Instagram, um monte de gente me enviou DM dizendo que esse livro é incrível, que é um livro fantástico, que é o melhor livro que leu na vida. Então assim, expectativas foram criadas, tá? Vocês criaram elas em mim, agora eu espero que elas sejam todas atendidas. Então Isa, muito obrigada, realmente é um livro que promete, a edição tá bem bonita. Todos os livros do Ash Vaid, eu acho que os últimos pelo menos estão saindo pela Tordesilhas, em edições caprichadíssimas. Eu acho que esse livro é livro único, pelo que eu li. Eu sei que ele tem algumas séries, algumas trilogias, mas esse aqui não é. Isa, muito obrigada, amei, já te agradeci também, mas deixo aqui o agradecimento no vídeo. A Erika, querida, maravilhosa, a Erika, de tanto em tanto tempo, ela sempre me envia um presentinho, e ela me enviou O Primeiro Dia de Primavera. Esse livro eu não conhecia ele, eu passei a conhecer quando ele entrou numa leitura coletiva da Mi, do Chuva Literária. Esse é um livro da Nancy Tucker, que ela é formada em psicologia, eu acho. É sim, formada em psicologia por Oxford. E aqui a gente tem a história de uma mulher já adulta, que a gente vai descobrir que quando ela era criança, na sua infância, ela matou uma criança. E nós vamos ser levados de volta para quando ela era criança para entender
por que ela, né, com 8 anos de idade, matou um amiguinho, uma criança menor que ela. E esse livro faz essa costura entre passado e presente para que a gente entenda o passado dela, quando ela era essa criança e o crime que ela cometeu, e o presente no qual ela ainda tem que lidar com essas consequências. Esse livro aqui eu estou lendo, estou na página 120, então em breve deve aparecer aqui no canal a minha opinião sobre ele, mas tá bem interessante. Ele é um livro que ele pega mais pelo emocional e pelo dramático da história. Não é muito um livro sobre uma assassina cruel, contando o que fez na infância e, enfim, e não ligando para as consequências. Na verdade é o contrário disso. Então em breve eu espero comentar aqui com vocês. E Erika, muito obrigada pelo presente. E ganhei também O Segredo Final, do Dan Brown. Finalmente! Eu tenho esse livro em mãos, vou poder ler e dar minha opinião. Eu sei que esse último livro do Dan Brown aqui, ele teve opiniões divididas. Teve gente que gostou muito, teve gente que não gostou. E quando o livro entra nessa seara da divisão, eu confesso pra vocês que eu fico super curiosa pra saber de que lado eu estarei. Esse aqui é um livro que se passa em Praga e leva o Robert em mais uma dessas aventuras malucas dele, que no caso, ele vai ter que descobrir quem foi o responsável pelo sumiço da Catherine. A Catherine, que se não me engano, ela é protagonista do terceiro livro também, junto com ele, e aqui ela retorna. E toda a caçada vai acontecer então lá em Praga. Eu tô bem animada pra fazer a leitura. Inclusive, conta aqui pra mim se você gostou ou não desse livro. E uma coisa que eu amei nessa edição do Arqueiro é que ela está, ó, do jeitinho que eu gosto, ó, molinha, molinha, fácil de ler. E eu espero ser levada então para as ruas de Praga numa aventura para conhecer monumentos, história da arte e tudo mais que o Robert sempre nos proporciona. Agora vamos falar das comprinhas que eu fiz. Eu tenho aqui então 6 livros que eu comprei desde o último book haul. 4 deles eu comprei no Sebo e 2 eu comprei na Amazon. Vou começar pelos do Sebo. Então, eu resolvi dar uma segunda chance pra Erika, que é a detetive do Robert Brinza. Eu comprei então o volume 1 e o volume 2, né, A Garota no Gelo e Uma Sombra na Escuridão. Eu li já os 2 livros, eu já li eles, só que eu li eles há muito tempo. Eu acho que eu li quando eles saíram aqui no Brasil. E eu não tenho memória desses livros. Então, assim, eu acho que eles não me marcaram profundamente. E eu também, na época, não fiquei muito simpática com a Erika, não, tá? Vou confessar pra vocês. Porém, vocês me comentam tanto sobre essa série, tanto aqui quanto nas minhas outras redes. Dizem que é pra eu tentar de novo, porque a Erika melhora, porque os livros melhoram. Eu sei que o Robert tem muitos fãs aqui no Brasil, então eu resolvi dar mais uma chance. Vou fazer a tentativa 2 com eles. E aí eu aproveitei que eles estavam bem baratinhos lá no Sebo e eu peguei os 2. Então eu vou fazer a releitura. Eu espero que dessa vez, nessa releitura, o livro me conquiste mais, me agrade. Quem sabe realmente eu continue a ler a série. Torçam pra que dê certo essa segunda tentativa. E se não der, os 2 vão pro Sebo de novo. Comprei também outro livro que eu já li. Olha só, né? Como são as coisas. Mas esse aqui, na época que eu li ele emprestado. Que foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Esse livro, ele virou filme, inclusive, mas eu não assisti. Na época que eu li, eu não lembro de ter amado ele. Porém, eu vi um vídeo recentemente que falava como esse livro, ele se encaixa dentro do gótico sulista moderno. E vocês sabem que eu gosto muito de gótico e eu tô gostando muito também de estudar um pouquinho do gótico sulista. Então eu resolvi recomprar esse livro, trazer ele de volta pra minha estante para fazer uma outra leitura mais atenta, prestando atenção nessa visão, nesse detalhe do gótico sulista. Então eu comprei ele de volta. Aliás, por onde anda a Gillian Flynn? Alguém sabe o que aconteceu com essa mulher? Eu sei que ela tava trabalhando em Hollywood, né? Tava fazendo uns roteiros, umas coisas assim. Mas cadê os livros? A mulher desapareceu do radar. Espero que ela retorne em breve com algum livro. Vamos ficar na torcida. E o outro livro, esse aqui eu comprei por causa de uma resenha que eu vi lá no Books da Paty, que é o Neve, do Orhan Pamuk. Ela fez uma resenha bem bacana, bem completa lá no canal dela. Eu assisti e achei, assim, sensacional. E conforme ela foi fazendo a resenha, eu fui ficando mais e mais interessada nesse livro. Eu acho que toda a sinopse é meu número, então é possível que eu goste. E nesse sebo que eu fui, ele tava custando R$20, tava muito barato. E esse aqui é um livro que ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 2006. E eu lembro da Paty comentando o quanto esse livro é rico de nuances e discussões interessantes. E ele tava baratinho, então não tinha mal eu trazer ele pra casa, né? Agora, na Amazon, eu fiz 2 comprinhas. Eu resisti bem à Semana do Consumidor, eu consegui passar quase ilesa em relação a livros, apesar de ter muita coisa lá que eu queria ter comprado. Eu comprei, olha só, um livro do Ashvide. Eu comprei Escrito na Água também por causa do Books da Paty. Olha ali, Paty, eu sei que tu tá me assistindo. Meu cartão de crédito tá chorando por causa das tuas dicas, hein, mulher? Mas tudo bem, porque são dicas ótimas. Ela fez uma resenha desse livro e ela comentou comigo que teria uma grande chance de eu gostar desse livro porque ele tem uma pegada policial. E ela disse que o estilo da escrita, o estilo da história, de como a narrativa
ela é estruturada, provavelmente me agradaria. E ela até falou, Cat, começa por esse, a Leu a Divide, porque tendo esse tom policial é possível que você goste mais. Então agora, eu não sei se eu começo por esse ou se eu começo pelo livro que a Isa me deu, que também é considerado um dos melhores dele. O que vocês acham? Começo por esse ou pelo outro? Ó, tenho então o Escrito na Água, que eu comprei, e o Deixa Ela Entrar, que a Isa me deu. Votem ali embaixo nos comentários por qual dos dois eu devo começar. Eu acho que esse aqui, ele é mais cotado na opinião pública, porém esse aqui ele é recente, então ainda não tem muita resenha por aí, mas a Paty falou super bem, então tô na dúvida. Vou deixar vocês escolherem pra mim. E outra comprinha que eu fiz foi esse livrinho, que é o Tanut, da escritora alemã Andrea Maria Schenkel. E quem assistiu o meu vlog em março, descobriu uma coisa, né? Quando esse livro chegou em casa, eu abri ele desmanchou. Aí eu entrei em contato com a Amazon pra pedir reembolso e tudo mais. E aí, como eu recebi o reembolso, eu fiquei com o exemplar e eu colei ele, gente. Eu colei, ele tá colado agora, ó. E vou ler ele colado mesmo, né? Fazer o quê? Esse livro, ele é baseado em um caso real. Ele é baseado em uma chacina que aconteceu na Alemanha em 1923, se não me engano, que é um caso nunca resolvido de uma família que foi toda morta na fazenda onde eu morava. E esse livrinho, então, é baseado nesse caso. Eu comprei porque eu vi uma resenha de uma outra pessoa que eu não me recordo quem foi, mas a pessoa falou que ele é um livro curto, mas muito intenso, que ficou bastante marcado na cabeça dela. Então eu resolvi arriscar e no dia que eu comprei ele, ele custava 15 reais. Desmanchou? Desmanchou. Mas foi tudo resolvido, então tá tudo certo. E eu acho que agora que eu colei ele vai resistir mais um tempo, eu vou conseguir fazer a leitura dele. E assim que eu ler, eu comento aqui se vale a pena ou não. Inclusive, se vocês comprarem, abram um exemplar de vocês, tá? Confiram na hora que vocês receberem, pra não ter nenhuma surpresa igual eu tive. Agora vamos de recebido das editoras parceiras do canal. Vou começar com a minha querida LPM, que me enviou 3 livros agora no início do ano. No kit de boas-vindas da parceria, eles me enviaram um exemplar de Frankenstein, que eu ainda não tinha, e a nova edição de Os 7 Relógios, da Agatha Christie, que tem a capa da série do Netflix. E essa edição, pra quem quer saber, porque vocês me perguntam, ela é com folhas amarelas, tá? Bem espaçadinhas, a edição tá bem gostosa de ler. E esse aqui não é um adesivo, tá? Infelizmente ele tá estampado na capa, mas tudo bem. O Frankenstein também é páginas amarelas, pra quem quiser saber e tiver interesse. E essa edição tá uma graça. Eu li Frankenstein em e-book, eu preciso reler ele no livro. E eles me enviaram também, esse aqui foi a minha primeira solicitação desse ano, que é o 4º livro da série Rocco Schiavone, que é uma série italiana, um giallo, do Antonio Manzini. E aqui o Rocco, ele está correndo atrás de um assassino que matou uma pessoa do convívio dele, uma pessoa que era muito próxima a ele. Inclusive, eu acabei de ler o 3º livro e foi assim, ó, babado o final. Então aqui nesse livro, ele dá sequência a essa perseguição e essa pessoa que ele quer botar de volta atrás das grades. E na verdade, ele quer vingança. E a gente sabe que o Rocco, ele é um desses personagens que ele anda um pouquinho fora da lei de vez em quando. Então eu tô bem animada pra saber como é que ele vai resolver toda a situação. Depois da maravilhosa editora Jangada, também parceira do canal, eu recebi 3 livrinhos, 2 eu já li. Eu recebi esse lindo, gente, olha como é lindo, A Dança da Serpente, do Paulo Stuck. Esse aqui é um romance histórico nacional com uma pegada de misticismo. E aqui nós teremos a história real da Luzia Pinta, que foi essa mulher escravizada que foi levada para Minas Gerais. E lá ela foi acusada de bruxaria. Ela foi acusada pela Inquisição portuguesa e depois enviada até Portugal para cumprir a sua sentença. Então o autor, ele trabalha essa história real aqui dentro do seu romance. E nós também teremos uma outra história, uma outra narrativa, que é de 2 irmãs gêmeas ali na década de 70, também em Sabará, Minas Gerais. É um livro muito bom, eu vou gravar uma resenha pra vocês, gostei dele. Gostei muito da escrita do Paulo e eu sei que ele tem outros livros pela Jangada, então agora tô curiosa pra fazer a leitura também. Eu indico bastante, tá? É muito legal quando um romance histórico, ele faz a gente pensar em algumas coisas e descobrir coisas sobre a história do Brasil que a gente nem fazia ideia. Eu sei que a gente não fala muito sobre a questão da Inquisição no Brasil, mas a Inquisição no Brasil, ela gente, a Inquisição no Brasil existiu, ok? Existiu. E a Luzia Pinta foi uma das vítimas. Então é interessante a gente conhecer a história dela um pouco mais. Também recebi Sangue Sob Bright Heaven, que é a última fantasia que eles lançaram, também bem legal. Já fiz a leitura dele. Essa aqui é uma fantasia que fala desse mundo inventado, uma cidade que ela é quase mecânica e tudo ali é movido por magia. E essa protagonista, ela é uma maga, aceita numa universidade muito prestigiada. Só que ela vai descobrir que a cidade dela e os magos, eles são mantidos por uma questão pouco humanitária, se é que eu posso chamar assim. E é uma fantasia bem legal,
surpreendeu bastante, eu gostei de fazer a leitura, então Jangada, muito obrigada. E veio juntos os marcadores também, gente, uma graça, um trabalho gráfico belíssimo, lindo, lindo, lindo. Aliás, eu já falei pra vocês e eu não me canso de repetir, eu sou apaixonada pela diagramação da Jangada. Os livros são gostosos de ler e eles têm uma diagramação boa, confortável, sabe? Eu gosto de tudo que eles lançam. E o último livro que eles me mandaram foi esse aqui, ó, um suspense chamado Ela Também. Esse aqui fui eu que solicitei. E ele tá com algumas marcações aqui porque eu já estou lendo. Eu comecei a ler, mas não terminei. E eu tô bem, assim, curiosa com esse livro. Tô impressionada. Aqui a gente tem a história de uma advogada chamada Kelly, que ela é uma advogada criminalista e ela defende homens acusados de crimes sexuais. E ela tem uma taxa de sucesso bem alta. E um dia a Kelly vai sofrer uma violência nesse sentido também. E de repente ela vai estar do outro lado. Ela vai estar do lado das vítimas que ela sempre ajudou a derrotar no tribunal. Então, é um livro que tem ali uma questão, uma discussão, né, de moralidade, uma questão de opinião interessante sobre a protagonista. Não sei muito, eu estou na página 68, mas até agora eu tô bem curiosa. Eu acho que isso aqui vai ser bom, hein? E é curioso que eu não tenho ouvido muita gente falar sobre ele, viu? Não sei porquê. Claro, tem muita areia ainda pra rolar nesse livro, então não sei se ele vai se manter bom até o final. Mas o que eu li até agora, eu gostei. Da Faro, meu amorzinho, eu recebi 2 livros aqui. Eu recebi Um Casal Perfeito, que eu já li. Esse é um thriller frenético, tá? Pra você ler no final de semana, bem legal. Ele fala sobre esse casal perfeito. Gente, casal perfeito aqui é uma grande de uma ironia, tá? Porque aqui a gente tem a Amanda e o Paul que são casados, mas eles se detestam, eles se odeiam. E eles vão, o Paul vai atrapular uma pessoa e vai matar. E ele vai convencer a Amanda a ficar em silêncio, pra não destruir o casamento deles e não destruir a vida do filho que eles têm e tal. Só que é claro que isso não vai dar certo, né? Porque ela vai ficar ressentida, ele vai ficar olhando por cima do ombro o tempo todo e a gente fica torcendo pra que a justiça seja feita e os dois sejam presos, vou confessar pra vocês. Então, bem legal, a edição tá bem bonita e eu acho que esse aqui, acho não, é o terceiro livro da Leslie aqui no Brasil e na minha opinião, dos 3 livros dela, esse aqui é o mais legal. Recebi também um lançamento deles que eu não li ainda, mas espero ler em breve, que é o Bochica, da Carolina Flores Cerchiaro. E esse livro, ele é um gótico que se passa em Bogotá, de 1923, e conta a história de uma protagonista que ela mora numa mansão no alto de um penhasco, e alguns fenômenos, algumas mortes estranhas vão acontecendo nesse lugar, e ela vai voltar depois, alguns anos depois, para tentar descobrir a verdade sobre esse lugar e a maldição que talvez circunda a casa. E uma coisa que eu curti bastante é como a Faro fez essa homenagem àquelas capas dos anos 80, vocês lembram? Aquelas capas de terror, onde você tinha a mulher na capa com aqueles vestidos assim, esvoaçantes, fugindo de alguma coisa, com a casa de fundo. Eu curti demais esse revival da estética, ficou bem bonitinho. E a Carolina, eu acho que ela é uma autora jovem, então eu tô bem curiosa pra conhecer o trabalho dela. Não é um livro longo, ele tem 200 páginas, então esse aqui eu acho que eu vou ler rapidinho, depois eu comento com vocês. Editora Record, também meu amor. Todas as editoras são meu amor porque elas apostam em mim e elas confiam no meu trabalho. Então, pra mim, elas são todas o meu amor, meus amores. Então, a Record me enviou 5 livrinhos desde a última vez que eu conversei com vocês. Já li 2, preciso ler mais 3. Então, vamos começar pelos que eu já li. O Menino que Desenhava Sombras, excelente romance histórico da Oriana Ramuno. Já gravei resenha dele, já saiu aqui no canal, assistam lá porque a resenha tá bem interessante. E esse livro se passa em Auschwitz em 1943. Tem uma edição que saiu pela Tag também, que eu sei que vocês têm, alguns de vocês já têm. Então, é um livro que vale muito a pena ser lido, tá? Muito obrigada, Record, pelo envio, eu gostei. Outro livro que eu li, gente, esse é uma graça. Esse livro, assim, ó, me deixou com um quentinho no coração. Depois de todas as atrocidades que eu leio, né, de vez em quando a gente precisa de um livro que seja mais tranquilinho, mais fofo, que devolva na gente a esperança na humanidade. E esse livro tá nessa seara de livros que devolvem um pouquinho a esperança à humanidade, que é o Toda a Beleza do Mundo, do Patrick Bringley. Esse é um livro de memórias do Patrick. O Patrick, ele foi segurança lá no Met de Nova York, o museu, e aqui ele vai contar como a arte e como segurança observando a arte durante 10 anos da sua vida muda de vida. Então ele vai falar sobre como a arte o salvou durante todo o período de luto pela morte do seu irmão e como era trabalhar como segurança num dos maiores e mais importantes museus do mundo. E ele fala muito sobre a relação que ele teve, que ele criou ao longo do tempo com as obras, com os quadros, com as esculturas, como ele foi conhecendo culturas diferentes do mundo inteiro e como todas essas artes de todas as épocas foram influenciando a personalidade dele e a maneira como ele enxerga a vida. É um livro, assim, belíssimo, realmente, toda a beleza do mundo. E é um livro que, se você gosta de arte, gosta de museus, você vai curtir muito essa história, tá? Leiam, que é bem legal. E era realmente o que eu tava precisando quando eu fiz a leitura dele. Agora, os próximos 3 eu ainda não li, mas lerei. Eu recebi o novo livro da Kate Quinn. Vocês sabiam que a Kate Quinn tem um livro novo aqui no Brasil? Que é A Coroa da Fênix. É um livro
livro que ela escreveu em parceria com a Jane Chang, e esse é um romance histórico que se passa em São Francisco de 1906 e que tem como pano de fundo o incêndio de São Francisco. É um incêndio? Eu acho que é um incêndio. Ah, isso aí, ó, o incêndio que arrasou a cidade de São Francisco e que levou a cidade à ruína. Pelo que eu entendi, essas duas protagonistas, elas vão estar envolvidas no desaparecimento de uma peça de arte, e tem ali o incêndio de São Francisco como pano de fundo. A gente vai conhecer São Francisco na Era Dourada. Gente, muito legal. O livro tá lindo, 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 lindo. E eu li da Kate Quinn Os Segredos do Clube Briar, eu adorei, aí eu quis ler tudo dela. Então eu tô bem feliz em ter acesso a esse novo lançamento. Eles me enviaram também Meu Nome é Francisca, que é esse livro da Mari Del Priore. A Mari Del Priore é uma historiadora, mas aqui ela escreve de forma romanceada sobre a vida da Francisca, conhecida popularmente como Chica da Silva. E eu vi uma entrevista da Mari Del Priore, onde ela comentou que esses livrinhos biográficos que ela escreveu, eles faziam parte de um projeto de audiobook que ela tinha, que ela, enfim, foi convidada a participar. E esse projeto, então, deu origem a essas mini biografias de figuras femininas famosas aqui do Brasil. Não li ainda, mas assim, gente, esse aqui vou ler em uma tarde, provavelmente. Olha, ele é bem pequenininho, bem pequerrucho, mas muito interessante. Inclusive, tem no canal do YouTube da Record, você encontra entrevistas, você encontra vídeos da Mari Del Priore falando sobre esse livro e falando sobre qual foi a inspiração dela para escrever, e sobre o contexto histórico da época. Deem uma olhada lá. E eles me enviaram também a sequência de Herança da Nora Roberts, que é O Espelho. Esse aqui é o segundo livro da Maldição das Sete Noivas. Lá no primeiro livro a gente conhece uma protagonista que ela herda uma mansão no Maine, e quando ela chega lá ela descobre que a casa é assombrada. E não só é assombrada, como meio que passa ali por uma maldição e que ela vai ter que ajudar a quebrar. Então nesse segundo livro nós somos levados de volta pra essa aventura da vida dela, pra descobrir como é que ela vai ou não quebrar a tal da maldição dentro da casa. Em breve também deve sair o terceiro volume. Tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer com a protagonista e a sua casa assombrada. Tem resenha do primeiro livro aqui no canal, tá? E também recebi uma surpresa muito legal da editora Planeta. A Planeta não é parceira oficial aqui do canal, mas ano passado eles me enviaram um livro de forma super gentil e esse ano eles me enviaram outro. Olha só que bonito! Me enviaram essa caixinha super caprichada de um livro chamado Manifeste, da Isabela Fonseca, uma jovem misteriosa, um passado sombrio e o preço da verdade. Vou até abrir aqui junto com vocês. Olha que lindo o livro, bonito. Ele é um livro policial nacional. Eu não conhecia a Isabela, comecei a seguir ela lá no Instagram, inclusive, para conhecer um pouco mais do trabalho dela. O livro tá bem bonito, a capa é emborrachada, olha que trabalho bonito. Veio um bilhetinho da editora explicando um pouquinho o trabalho da Isabela. Esse é o primeiro livro dela e é um suspense policial que conta a história de um detetive que pede ajuda para uma garota, conhecida por lendas envoltas de mistérios e segredos. Espero que gostem dessa pequena parte do meu universo, Isabela Fonseca. Aí veio junto um card, um marcador em formato de adaga e uma coisa que eu amo, porque eu uso bastante, que é um caderninho. Um caderninho para você fazer anotações. Aqui no card veio uma frase, ó. Hoje contarei a história de uma garota incrível. Hoje contarei a história de um fantasma. Que bonito, né? Como é legal ver um autor brasileiro recebendo todo esse carinho, esse capricho no seu livro. Achei bem legal. Muito obrigada, Editora Planeta. Muito obrigada, Isabela. Espero que vocês estejam vendo. E é isso, gente. Esses foram os últimos livros que entraram pra minha estante. Eu vou deixar os livros linkados aqui embaixo pra vocês. Se vocês comprarem através dos meus links, vocês ajudam ao canal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E se você quiser ter um acesso mais próximo aos meus conteúdos, você já pode se tornar membro do canal. É só clicar no botão aqui embaixo. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.